sexto ano, estamos aqui para fazer a correção do livro que eu pedi no nosso último vídeo, né, onde eu trouxe a correção da 115, da 114 e 115. Atividade. A primeira questão da atividade dessa página 122, ela vem ali falando do ábaco. Ábaco é esse sistemazinho que aparece para vocês aí no livro, né? Esses palitinhos e essas bolinhas que ficam fincadas dentro desses palitinhos, tá? Onde ele trabalha o que? Quadro de ordem, unidade, dezena, centena e esse UM, que é a unidade de milhar. Então, ele já deu ali no exemplo no A, um exemplo do valor que daria, né? A quantidade de contas que tem na unidade de milhar, que são 9, então representa o número 9, no C de centena, 0, no D de dezena, 6 e no U de unidade, 8. Então, nós temos 9.068, tá? Lembrando que para cada palitinho desse do ábaco, o máximo de contas que podem ter, contas são essas bolinhas, são 9, não pode ter mais que 9, tá? Então, ali, ó, na letra B dá 901, letra C, 1.809, tá? Quando eu não tenho nada em alguma casa dessa, então é porque eu tenho 0. E aí agora escreva por extenso. Então, para cada um deles você teria que escrever por extenso. Prestem atenção como é escrito aí no vídeo, tá? 9.068, 901, 1.809, para que você corrija no seu livro, caso você tenha escrito de forma errada. Na questão número 2, considerando os números a seguir, responda: em qual deles o algarismo 8 tem maior valor posicional? Gente, o maior valor posicional do número 8 é nesse amarelinho, onde tem 281.564, tá? 281.564. Como é que eu vou saber? Eu vou pensar na casa da unidade, dezena, centena. Eu começo sempre pela unidade, tá? Eu vou começar sempre por esse 4zinho aqui. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, tá? Então, ó, em todos os que tem 8, nenhum desses 8 é proporcional ao do 281, tá? Porque o primeiro é 1.853, depois onde aparece o 8 de novo é 8.000, e depois ele aparece aqui em 808, e depois ele aparece em 89, certo? E eles estão dentro de casas diferentes. Um está dentro da casa da dezena, o outro da unidade e centena, o outro da centena e o outro da unidade de milhar. Vamos lá. Em qual deles o algarismo 2 tem valor posicional de 2.000, tá? 2.000. Então, só um aqui que tem 2.000, né? Que é 62.808, que é esse roxinho. O outro, onde aparece 2, é 325.000. 325.000, tá? E o outro é 8.290, o outro 281 e, por último, 289. Então, posicionado em 2.000, só o 62.808. Letra C, escreva em seu caderno. Em seu caderno, escreva a quantidade de ordem de cada um desses números, tá? O quadro de ordem, ele vem indicando
unidade, dezena, centena, essas são as classes. Então, da unidade para frente, né? Da unidade para a esquerda, contando unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, no livro de vocês tem o quadro de ordem. E lá ele mostra para você o posicionamento do valor que cada um tá? Da ordem de cada um. Então tem a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim por diante. Então, no livro de vocês, vocês vão achar esse quadro de ordem que eu estou me referindo aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha em que página que tá, para que vocês possam ir lá e ver e confirmar comigo, tá bom? Para que vocês não se percam. Então, ó, na página 121, né, anterior a essa, tem ali primeira ordem, que é a unidade, segunda ordem, que é a dezena, terceira ordem, centena, quarta ordem, unidade de milhar. Então, ali, ó, 1000 está dentro da unidade de milhar. Então, esse valor está na quarta ordem, termina na quarta ordem, tá? 8.000 também termina na quarta ordem. 62.000 já termina na quinta ordem, porque é uma dezena de milhar. O 6 do 62, ele termina na dezena de milhar. Então, é a quinta ordem. Depois, o 90, também quinta ordem. Aí vem a sexta ordem, que é a dezena de milhar, tá? Que é o 281. E a sexta ordem de 325. Como é que eu sei em que ordem tá? Vou contar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E saber que aqui nesse momento a atividade só está trabalhando até a sexta ordem, que termina em centena de milhar. Mas no livro de vocês também tem a classe dos milhões, né? Para que você saiba e tenha consciência do que você pode fazer com relação a isso aí. Questão número 3. Resolva os itens a seguir. Indique e escreva no ábaco 1 o menor número que pode ser representado com exatamente 12 contas. Depois, com a mesma quantidade, ou seja, 12 contas, indique e escreva no ábaco 2 o maior número que você pode representar. Então, ó, se ele deu 12 contas, eu já disse lá em cima que em cada palitinho desse, você só pode colocar no máximo 9, tá? Porque quando eu coloco 10, eu já passo para a casa da dezena. Então, se eu colocar ali na dezena 9, eu estou falando de 90. Se eu colocar mais 1, então é mais 10, é 100. Ele entra na centena, certo? Vocês tinham que fazer o quê? Fazer o desenho das bolinhas, mas somente 9 bolinhas no ábaco 1, na unidade. E o que sobrasse, né, dessas 12, porque se tinha 12, você colocou 9, então 12 menos 9, 3, você colocaria na dezena, tá? E aí o menor valor possível, usando 12 contas, que são essas bolinhas, é 39. No ábaco 2, você colocaria na unidade de milhar as 9 contas, né, que só pode ter no máximo 9, e o que sobrasse era para colocar na centena. Então, você teria 9.300. Por que 9.300? 9.000 da unidade de milhar, 300 da centena e a dezena e a unidade é 00, né? Por isso que já diz que é 300. Usando apenas 5 contas, é possível indicar o número 500 em um desses ábacos? Sim, é possível. Usando 5 contas, você pode colocar na centena. Então, você vai ter 500. E 501? 501 não é possível, tá? Não é possível 501, porque para 501 você teria que ter 6 contas para colocar 5 na centena e 1 lá na unidade. E você não tem isso, certo? Então, aí, essa questão você faria dessa forma. Sim para 500
e não para 501. Na próxima página, que é a página 123, nós começamos aqui, de acordo com a tabela ao lado, responda os itens a seguir aí, né? Questão 4. Em qual dos números que indicam as populações, o algarismo 4 tem o maior valor posicional? E qual é esse valor? Então, eu tenho aí, ó, o Espírito Santo e São Paulo, tá? Então, quem colocou aí o valor que está em São Paulo e também o valor do Espírito Santo, respondeu correto. Qual é a ordem, a classe do algarismo 1 no número que indica a população do Espírito Santo? Então, 1, ó, unidade é o 6, dezena 5, centena 3, unidade de milhar 6 e dezena 1. Então, ele está na quinta ordem, classe dos milhares. Tá? Complete o quadro de ordem, letra C. Você vai pegar os valores que estão na tabela acima e vai colocar dentro da ordem exatamente como foi feito aqui embaixo, ó, aqui no gabarito, ok? Então, você vai colocar todos na sua devida ordem, começando sempre pela unidade, gente, sempre pela unidade, tá? Começa pela unidade, então começa do final do número e vai até o início dele, que aí não tem como você errar. A questãozinha que está abaixo, em sua opinião, por que existe tanta diferença entre a população de São Paulo e do Espírito Santo? Resposta pessoal, ela é a resposta sua, certo? Mas aí tem a sugestão, né? Que a extensão territorial, São Paulo tem mais emprego, mais indústria, um comércio maior. Então, por isso, a diferença na quantidade de população. E nem todo mundo que mora em São Paulo é de São Paulo. Às vezes foi para São Paulo só por causa do emprego mesmo. Tá? Então, você pode justificar dessa forma a sua resposta. Questão número 5. Leia as dicas e determine os demais algarismos do número da ficha. Então, você vai determinar aí os algarismos que estão faltando. Os algarismos, observando o que a ficha diz, né, que a ficha tem 6 ordens e é formada por algarismos distintos, ou seja, eles não se repetem, tá? O algarismo 6 tem valor posicional de 6.000, aí você colocaria ele logo após o 4. O número do que é 300.000 é o algarismo da terceira ordem, que é 8. Então, você vai responder isso aqui exatamente dessa forma. Se você fez de uma forma diferente, então o valor que você vai encontrar aí, ó, vai ser 802. A professora está com problema de vista, está chegando direito. Então, vamos lá. Então, é esse valor que vocês teriam que ter colocado, tá? Vou pedir que vocês, por favor, façam a página 125, 126, tá? Do livro de vocês. Olhem aí, tá falando sobre números naturais na página 124, ok? E os números naturais são os números que vocês já conhecem, do 0 em diante, os números são infinitos. Então, aqui, por exemplo, na número 1, escreva o procedimento que você usaria para obter o antecessor e o sucessor de um número natural. A resposta é pessoal, porém você estudou antecessor e sucessor. Então, você tem uma noção do que você vai responder aqui, mas a resposta é sua. E aí depois ele bota que você determine aí quem é o quê, né? O antecessor de 60. Então, você vai botar o número que vem antes de 60 e o que vem depois de 60. Na página 126, responda os itens a seguir. A mesma coisa, você vai observar o que ele está querendo dizer ali, ó, quais os números naturais maiores do que 7 e menores do que 15. Então, entre 7 e 15 são os valores que vocês vão colocar nessa questão. E assim por diante, tá? Qualquer dúvida, me procurem.
façam atividade dessa página para que a gente, na próxima quarta, entre já nos números ímpares e pares. Caso você já tenha feito essa página, tá? Sugiro que vocês deem uma lida na página 126, certo? Tentem fazer a 128 e 129. E se tiverem alguma dúvida, é só me procurar, tá? Todas as terças, das 18 às 19 horas, para que a gente tire dúvidas juntinho. Ok? Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido.